Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, Salmo 107 e o verso de número 20. Assim está escrito: Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Este salmo relata experiências do povo de Deus, os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Então, estão listados neste Salmo 107, que compõe 43 versos, várias situações que o povo atravessou, e em todas elas o cuidado de Deus sempre foi presente, quando este povo entendeu que precisava clamar ao Senhor. Então nós observamos aqui que diz-nos que eles andavam desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não encontraram lugar de habitação, como famintos e sedentos, a alma desfalecendo, os inimigos querendo colocar as mãos neste povo para destruí-los e fazer-lhes mal. Mas o versículo 6 diz assim: E clamaram ao Senhor na sua angústia. Parece que é próprio da natureza humana buscar o socorro divino só em último caso, quando já tiver acumulado alguns prejuízos, tristezas, algumas perdas irreparáveis. Então, nesta situação, lembram-se do Senhor, então vamos clamar a Ele, só Deus agora pode nos ajudar. Na situação em que nós estamos, não adianta correr atrás de outra coisa, porque tudo o que nós tínhamos esperança falhou. Então agora fazer o quê? Vamos clamar ao Senhor. E clamaram ao Senhor na sua angústia. No caminho errante que estavam, no caminho solitário, sem lugar de habitação, com fome e sede, nesta condição, vendo o aperto do inimigo, mas eles clamaram ao Senhor. E diz-nos a palavra que o Senhor os livrou das suas necessidades, providenciou para eles um livramento, colocou eles na rota certa, no caminho certo, por onde eles deveriam andar, e diz assim: e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Eles estavam andando aqui, desgarrados pelo deserto, caminho solitário, sem encontrar cidade de habitação. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor disse: e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Quando Deus toma pé da situação, as coisas melhoram, as coisas se endireitam. Mas e por que elas então ficam desgarradas, solitárias? Porque esquecem-se de que em Deus está a solução. Se nós deixarmos Deus para último lugar, nós vamos sofrer muito. E depois, por misericórdia, Deus ainda nos atende. Se fosse o homem, ele jogava no rosto, ele dizia: não. Por que vocês não procuraram no início? Por que vocês não clamaram no começo? Vocês primeiro passaram pela prova, pelo sofrimento, para depois lembrar de Deus e pedir a ajuda dele? Mas o nosso Deus, ele é assim. Ele é um Deus misericordioso. Ele compreende o ser humano. Ele sabe que isso é da natureza humana. Querer fazer as coisas à sua própria moda, de acordo com a sua maneira, com o seu entendimento. E quando vê que não dá jeito, que em 100% dos casos é isso que acontece, aí então vamos recorrer a Deus. Quem sabe Ele olhará para nós e usará de misericórdia. Ele sempre usa de misericórdia. Deus abençoe a irmã Miriam. Então levou eles por um caminho direito, olha, fartou a alma sedenta
encheu de bens a alma faminta. Mudou o quadro deles, mudou a situação que eles estavam atravessando. Então, e passado algum tempo, novamente, eles desfrutam a bênção, o livramento de Deus, quando se sentem seguros, então agora não precisamos mais de Deus. Nós já conseguimos o livramento, está tudo certo. Se rebelaram novamente. Era um povo que tinha altos e baixos. Quando clamavam a Deus, Deus vinha ao encontro deles, Deus oferecia livramento, colocava eles no caminho, no trilho certo para caminhar, eles iam caminhando, de repente, eles achavam que já podiam caminhar sozinhos e dispensavam o cuidado e a presença de Deus. Então eles entravam novamente em dificuldades. Olha, se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Então abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. E novamente, observe, então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Novamente clamaram. Novamente Deus atendeu a eles, se voltou com amor e misericórdia, porque a prova do amor de Deus é esta. O ser humano faz, apronta, mas quando ele se arrepende e clama por ajuda do Senhor, o Senhor vem em socorro dele e ajuda. É isso que a mente humana não entende. Mas como pode? Pois é, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós conhecemos. É um Deus solícito, é um Deus comprometido com o seu povo. Por isso que as pessoas dizem que Deus abandonou o mundo à sua própria sorte. Não é verdade, é mentira. Deus cuida e preserva tanto dos seres humanos, dos animais, dos vegetais, das árvores, das plantas, dos peixes, de tudo está no controle e no cuidado de Deus. Nada está vivendo a seu bel prazer. O homem sofre porque escolhe sofrer, escolhe ir na contramão do que Deus determina para a vida dele. Então, por conta disso, ele sofre. Mas quando reconhece o caminho que está e busca a misericórdia de Deus, o Senhor Deus se apresenta com misericórdia, porque isto é o tempo da misericórdia, é o tempo da longanimidade. Então, enquanto houver este tempo, Deus vai inclinar-se para socorrer e ajudar o seu povo. Mas volto a dizer, este tempo da misericórdia e da longanimidade, um dia vai ter fim. E quando tiver fim, fecha-se a porta da longanimidade de Deus, fecha-se a porta da misericórdia e abre a porta do juízo. Aí o juízo será sem misericórdia. Mas agora estamos no tempo da misericórdia. Então temos que usufruir bem desta misericórdia. Não é aproveitar, não. Não é forçar, não. Mas é viver de maneira correta diante de Deus. Então, olha, o Senhor tirou das trevas, tirou da sombra da morte, quebrou as prisões, quebrou as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. E sabe o que aconteceu? A alma deles agora aborreceram até a comida que chegou para eles. Começaram a aborrecer a comida, até as portas da morte. Veja, 2 vezes eles entraram em aperto, clamaram ao Senhor, o Senhor socorreu. Agora a terceira vez, versículo 19. Então, a primeira vez está no versículo 6, e clamaram ao Senhor. Segunda vez, versículo 13, e clamaram ao Senhor. Terceira vez, versículo 19, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E aí vem o verso que li. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da destruição. Então veja que sempre é Deus cuidando, sempre é Deus livrando, Deus enviando a palavra, Deus aparelhando o caminho, Deus quebrando as prisões, Deus quebrando os ferrolhos, as portas de bronze, dando livramento
para o seu povo, mas mesmo assim sempre estavam nesta condição. Então foi dito para eles louvarem ao Senhor. Deus abençoe, filho do rei, Deus abençoe Mauro César. Para que eles então observassem que tudo está no controle de Deus, ele manda, o vento se levanta, tempestuoso, as ondas, sobe aos céus, desce ao abismo, faz todo aquele trabalho. Mas eles andam cambaleando como ébrios. E esvai-lhes toda a sabedoria. Começam a andar como se tivessem embriagados. E mais uma vez, no verso 28 diz: então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. O que é que Deus faz agora? Ele faz a tormenta, faz cessar a tormenta, faz acalmar as ondas, então eles recebem alegria e bonança, e agora o Senhor leva eles ao porto desejado. Observe, novamente estavam em caminhos errantes. Quantas vezes o Senhor contornou a situação deste povo e colocou eles no caminho certo, mas de repente eles voltam para o outro caminho, para o caminho errado. Então eles levam ao porto desejado, para que o Senhor Deus fosse exaltado na congregação. Então nós entendemos que este povo, ele sempre estava tendo altos e baixos na vida. Não há irmãos que é assim? Ele vai, pensa que sabe tudo, que sabe fazer, e quando entra em dificuldade, ele corre para o Senhor, clama misericórdia, Deus vem em socorro dele, dá livramento a ele, faz promessa a ele, coloca ele no caminho, ele vai alegre. De repente, ele já está no atalho de novo. E novamente volta a clamar. Parece uma coisa, não dá para entender muito isso aí, mas o importante é que Deus sempre está pronto a vir em socorro do seu filho. E o que é que Deus faz? Deus envia a sua palavra. Então veja o valor e a importância que há na palavra de Deus. Enviou a sua palavra, e a palavra fez o quê? A palavra curou a eles, a palavra livrou eles da destruição, livrou eles do cativeiro, livrou eles dos inimigos, livrou eles de morrer de fome e de sede, livrou eles de não terem uma cidade onde habitar. Pela palavra do Senhor, tudo isto foi providenciado para este povo. E nos nossos dias não é diferente. Tudo Deus tem providenciado para nós à luz da sua palavra, e nós, em função da fé em Deus, cremos nas suas promessas, recebemos a orientação e o cuidado de Deus para a nossa vida, e ele vem em nosso socorro. Então, quando Deus vem, mostra o caminho, nós ficamos alegres, agradecidos, satisfeitos, porque Deus nos socorreu. Nós entramos num beco sem saída, pela nossa própria vontade, e não sabíamos sair. Mas Deus veio ao nosso encontro e nos tirou de lá e nos colocou no caminho novamente, e diz através do profeta Isaías: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E a gente começa naquele caminho. De repente, a gente está fora de novo do caminho. Parece que não tem aquela firmeza necessária de que, uma vez que o Senhor colocou no caminho, vai por aquele caminho. Quando surgir um problema, recorra primeiramente a Deus. Porque se Deus não resolver, quem vai resolver? Mas Deus resolve. O problema é que a gente confia na circunstância, confia na nossa habilidade, na nossa estratégia, confia nas pessoas, confia no dinheiro, confia nos bens que possui e acha que tudo aquilo vai nos dar garantia de que nós vamos resolver a nossa situação. E pelo contrário, nós vamos perder aquilo que
que conseguimos com o tempo, com suor e com trabalho. E depois, lá no fim, vamos chegar diante do Senhor. O Senhor é como se Ele dissesse para nós: eu estou aqui a todo tempo. Por que você não me buscou? Por que você não pediu a minha ajuda? Eu não disse que eu estou pronto para socorrer, para livrar e para ajudar? Mas é assim, a gente só sabe buscar a Deus quando a gente começa a acumular perdas e prejuízos na vida. Não deveria ser assim. Nós deveríamos a todo instante estar ligados e voltados ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a irmã Nadir. Então é importante que nós obedeçamos à orientação de Deus e fiquemos firmados na sua palavra, porque na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, tem tudo aquilo que nós precisamos. Na palavra de Deus tem garantia de cura, garantia de livramento, de habitação, de segurança, de proteção, de alegria, de paz, de perdão, de direção. Tudo isso nós temos na palavra de Deus. E na maioria das vezes ela fica fechada, esquecida lá numa estante, num banco, numa prateleira, num porta-luvas de um carro, como se fosse um amuleto. Não, desse jeito a palavra de Deus não funciona. Ela funciona quando eu e você temos contato com ela, estamos lendo, estamos observando, estamos analisando, estamos colocando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, e a palavra de Deus, ela vem nos sustentar e encorajar a gente prosseguir. Porque é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Está aqui, nós precisamos recorrer ao que diz a palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Evandro, Deus abençoe, pastor José Mário. Então enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Mas veja aqui, por 3 vezes eles foram socorridos pelo Senhor. Quando entenderam que tudo estava bem novamente, entraram pelo atalho. Novamente foram clamar ao Senhor. O Senhor com misericórdia veio, trouxe-os, colocou no caminho, deu livramento, deu necessário. Eles começaram. Daqui a pouco, novamente, estão em caminhos de dificuldade. Como é que a pessoa vai passar a vida inteira nesse alto e baixo? Em um tempo, está na vontade de Deus, na direção de Deus, obedecendo, desfrutando a bênção de Deus. Já no momento seguinte, está numa dificuldade, num embaraço, distante do Senhor, sofrendo, penando, com enfermidade, com problemas insolúveis que ninguém consegue resolver. Mas aí, quando já está com prejuízo, agora eu vou pedir para Deus ter misericórdia. Por que não pediu no primeiro instante? Senhor, eu estou entendendo que está havendo coisa estranha, parece que eu me deixei levar por alguma coisa, já não tem mais aquele contato, aquela comunhão, aquela intimidade com o Senhor, já não tenho mais o prazer de ler a sua palavra, ela já não me desperta mais o encanto de buscar nela o que o Senhor tem para me dizer. Senhor, me socorre, me ajuda, me leva, Senhor, aos rios da tua palavra, para que eu possa entrar por este rio da tua revelação e mergulhar nas tuas palavras. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar. O Senhor enviou a palavra. A palavra de Deus está aí. Ela já está garantida. É prova de fé, é garantia. Então diz, o Senhor enviou a palavra. Não diz, o Senhor vai enviar. Não. Diz, enviou. Ela já está lá. Nós aqui não fomos ao encontro dela. Mas ela já está dita, já está confirmada, afirmada, confirmada com vários testemunhos de que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela é espírito e é vida. O único livro que move as nossas entranhas e alimenta o nosso espírito
é a palavra de Deus. Nenhum outro livro tem este poder. Por quê? Nenhum outro livro tem vida. Mas a palavra de Deus, ela não somente tem vida, mas ela é viva. O escritor aos Hebreus disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, só a palavra de Deus entra no nosso íntimo, lá onde se divide alma e espírito. Ninguém sabe onde está essa divisão. Nem o médico consegue atingir nem a alma, nem o espírito. Ele só consegue mexer com o corpo, o físico. Mas a palavra de Deus mexe com a alma e o espírito. E o resultado do que ela faz na alma e no espírito se reflete no corpo. E a palavra nos leva para próximo de Deus. Então veja a riqueza que nós temos nas nossas mãos e às vezes vivemos em pobreza espiritual. Com enfermidade, com problema, com dificuldade, com tristeza, com amargura. Sendo que a palavra de Deus está à nossa mão, ao nosso coração. A palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando você lê a palavra de Deus, ela revoluciona a tua fé, ela aviva a tua esperança, ela melhora a tua expectativa, ela sara o teu corpo, ela cura as enfermidades da alma, do espírito e do corpo. Só a palavra de Deus tem este poder imprescindível. Veja o que aconteceu com este povo. O Senhor mandou a palavra, os milagres começaram a acontecer. E nos nossos dias, se nós tivermos a prudência, o cuidado e o compromisso com a palavra de Deus, esses mesmos milagres vão continuar acontecendo, porque eles não deixaram de existir. Os milagres não foram para os apóstolos apenas, mas são para todos os salvos de todos os séculos até a vinda de Jesus. Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez e outras maiores. Quantos milagres, quantas curas, quantas maravilhas Jesus fez. E ele garantiu que nós faríamos maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, para morar em nós. E é ele que trabalha neste sentido da operação destes milagres. Não sou eu que faço o milagre, não é você que faz o milagre. É Deus, pelo poder da sua palavra na nossa boca e uma vida de comunhão com Deus, o Espírito Santo aviva esta palavra e ela vai ao coração do necessitado e opera milagres e maravilhas e cura, salvação e libertação. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A palavra sara e livra. Este é o resultado da palavra de Deus. Se você não tem o hábito de procurar sempre, todo dia, na palavra de Deus, algo de Deus para a sua vida, a sua alma está faminta, o seu espírito está raquítico, está em inanição, você precisa alimentá-lo, e o único alimento que serve para o espírito do ser humano é a palavra de Deus, que o Espírito Santo tão bem aplica ela lá no nosso espírito e revigora a nossa vida com Deus, nossa vida de comunhão, nossa vida espiritual e a vida eterna que Deus tem prometido para nós. Deus abençoe João Sedovic. Então enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Este é o recurso que eu tenho, que você tem hoje, em pleno século 21. É nos ater à palavra de Deus e clamar ao Senhor, ao mínimo sinal de perigo, de problema, de dificuldade. Primeiramente, clame ao Senhor, busque ao Senhor, Ele tem solução.
Não faça como a mulher do fluxo de sangue, que depois de gastar tudo que ela tinha, não ter mais nada para gastar e ninguém resolver o problema dela, aí ela disse, eu vou tocar na orla do vestido de Jesus, porque eu creio que se eu tocar eu serei curada. Ativou a fé quando já não tinha mais nada em que se segurar. Não é melhor a gente se segurar na fé do que segurar nisso, naquilo outro? A gente vai perdendo, vai se desfazendo, vai perdendo, vai se desfazendo. Lá no fim, a gente lembra da fé. Mas a fé deve estar em primeiro lugar. Vamos fazer isto. O exemplo do povo de Deus aqui, do Antigo Testamento, eles sofreram muito para depois se lembrar de Deus. Eu não desejo que você sofra para depois clamar a Deus. Quando você perder a sua saúde, quando você perder o seu emprego, quando você perder os seus bens, quando você perder a sua família, aí você vai se lembrar de Deus? Não. Lembre-se dele antes de perder qualquer uma dessas coisas. Clame a ele. Ele pode te dar vitória e você não ter nenhuma perda na sua vida, mas ter a bênção e a aprovação de Deus sobre a sua vida. Pensa sobre isso. Analise este verso e este salmo inteiro, este salmo 107. Ele traz lições importantes para todos nós, para mim e para cada um de vocês. Busque nele, alimente-se com ele. É a palavra de Deus, é o alimento que nós precisamos. E o nosso espírito vai agradecer diante de Deus por dar a ele uma alimentação como esta, tão substanciosa da parte de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.